Estamos de volta. A nossa produção foi às ruas para falar com as pessoas e tentar ajudá-las a entender esse cenário. Oi, eu sou o Paulo, sou publicitário. Eu soube que o Brasil ele exporta quase toda a laranja produzida para o mercado exterior. De onde que veio a laranja que nós consumimos aqui, então? Elas são de uma qualidade inferior às exportadas? De jeito nenhum, mas quem vai explicar isso é o nosso entrevistado José Olímpio. Muito bem. A laranja é exatamente da mesma qualidade que a exportada. Não existe nenhuma diferença. A única diferença que existe é que a laranja de mesa, como ela é chamada, claro, ela é sempre uma laranja mais bonita, mais polida, mais burilada. Verdade. A gente escolhe a laranja mais bonita. Agora, ninguém sabe disso. A laranja mais gostosa é aquela meio manchada, que chamam de mulata. Ela é a mais doce. Porque ela recebeu mais sol. Porque ela recebeu mais sol. Fica muito saborosa. É exatamente isso aí. Mas a laranja tem exatamente a mesma qualidade. Quanto a isso, você não precisa se preocupar. Vamos à segunda questão. Meu nome é Maressa, sou publicitária. Eu gostaria de saber por que os Estados Unidos não querem receber o suco de laranja produzido no Brasil. Então, José Olímpio, por quê? Bem, é uma questão de preço. Como a indústria consegue comprar a laranja aqui barata e levar a laranja para lá de uma forma barata também, a laranja chega lá tão barata que o americano não consegue competir com esse preço. Daí, inclusive, aquela acusação de dumping. O que é dumping? Dumping é você vender alguma coisa mais barato do que você compra. Então a indústria foi acusada de tentar vender nos Estados Unidos a laranja mais barata do que ela comprava aqui. Não é verdade. Ela paga pouco aqui, então ela consegue pôr a laranja lá fora muito barata. Claro, em relação à laranja americana. Pagando tão pouco aqui, ela tem um custo de produção muito baixo. Muito baixo. E, portanto, consegue colocar um preço competitivo, embora mantenha uma margem bastante elevada. Exatamente. Consegue colocar o preço a um patamar de competitividade melhor do que aquele preço ofertado pelos industriais ou pelos ofertantes americanos. E isso produziu essa percepção de que a laranja brasileira estaria praticando dumping, vendendo lá fora a um preço inferior ao que pratica aqui dentro, inferior aos custos da produção, exatamente, essas coisas que caracterizam exatamente o dumping. Agora, sabe, uma boa parte da produção de laranja da indústria brasileira vem, como você já falou, da 40%, se não me engano, vem da própria indústria, porque ela tem as fazendas e produz, ou ela, os seus diretores, de uma forma meio simulada, mas ela produz. Exato. Eu considero, mas gostaria de ouvir a sua opinião, um erro estratégico desta indústria. Eu acho que ela não devia ter feito isso que a gente chama de retrointegração. Ela tem a indústria e começa a produzir a laranja para si mesma. Isso é a chamada retrointegração. Ela deveria ter cuidado da pós-integração. Deveria ter comprado sistemas de distribuição lá fora, colocado marcas nossas lá fora para valorizar o nosso produto e deixar que a produção fosse atendida pelo nosso produtor. O que é que isto parece a você? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que o produtor brasileiro está apto a produzir qualquer quantidade de qualquer coisa, desde que haja interesse em comprar. O Brasil produzirá qualquer quantidade, eu vou repetir, de qualquer coisa, desde que haja interesse em comprar. Preço. Muito bem. A indústria, o que ela faz? Ela, na verdade, sufoca o produtor de tal forma que mais ou menos a metade deles em número de produtores, não de extensão de
De terras ou de volume de produção. Já deixaram a citricultura. Nós vimos aí no gráfico anterior. Todos os pequenos já deixaram a citricultura porque não aguentaram. Os grandes, ainda de uma certa forma, vêm se aguentando, esperando dias melhores. Por quê? Quando a gente planta um pé de laranja, a gente precisa ou comprar uma semente, que custa caro, ou produzir uma semente, que também custa caro. Essa semente leva mais ou menos 1 ano para ser produzida e para estar pronta para ser transplantada. Quando ela é transplantada, ela leva mais ou menos de 3,5 a 4 anos para ter uma produção razoável, daí para frente. Nesses 3 anos e meio, ela precisa ser regada, adubada, carpida, cuidada, pulverizada, enfim. O gasto com ela é exatamente igual ao gasto de um pé que está produzindo. Então o investimento feito é muito grande. Não dá para o produtor jogar fora esse investimento de uma vez, radicalizando, passar o trator, como chamam, e plantar outra coisa. Ele já tem o investimento daquilo lá, ele precisa ter a continuação daquele investimento. Então, a indústria, por enquanto, está se aproveitando desse fato. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Quem planta um pé de laranja se prepara para conviver com ele 30, 35, 40 anos. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais de 30. De jeito nenhum mais. Hoje já não mais. Torna-se antieconômico. Mas, de qualquer forma, a projeção dele é por 30 anos. Ele não pode, em um ano, ter uma decisão precipitada e resolver acabar com a sua safra. Mas eu acho que nós teríamos feito uma opção melhor se tivéssemos postos as nossas indústrias num trabalho internacional. Ter uma marca de laranja lá fora. Não temos uma marca brasileira. Não temos um sistema de distribuição. Não temos. E, portanto, o nosso lavrador fica absolutamente abandonado do ponto de vista da quantidade e dos preços. Aliás, professor, é uma coisa interessante. A Citrosuco é coligada à Pepsi. E a Cutralha é coligada à Coca-Cola. Então, nos sucos de laranja de uma e de outra, nos refrigerantes à base de laranja de uma e de outra, pode muito bem ter um pouquinho de suco de laranja brasileiro. Não faria nenhum mal. Nenhum mal. Não, mas deve ter mesmo. Claro que sim. Claro que sim. Bem, o Cifras e Safras fica por aqui. Queremos agradecer a participação do senhor José Olímpio Malta, advogado, diretor do Departamento de Citricultura da Sociedade Rural Brasileira, novamente. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Não se esqueça, se você quiser participar do nosso programa com sugestões, dúvidas, críticas, entre em nosso site www.cifrasesafras.com.br. Sua participação, além de muito bem-vinda, é importante para todos nós. Até o próximo Cifras e Safras.